Bom dia. Vamos falar hoje sobre o núcleo celular, tá? Um componente muito importante na estrutura celular. Nós já falamos sobre membrana celular, transporte através da membrana, citoplasma, suas organelas, função de cada uma das organelas e adentrando mais ainda na célula, na parte mais interna, nós vamos encontrar o núcleo. Núcleo esse está presente nas células eucariontes em quantidade única ou múltipla, como por exemplo nas células musculares, e responsável pelo comando das atividades, coordenação das atividades celulares. Aqui a gente vê a membrana celular, mais internamente citoplasma e organelas, e aí mais internamente o núcleo celular, o centro de comando da célula, onde estão os cromossomos. Bem, aqui também tem algumas microfotografias mostrando o núcleo, alguns componentes que nós vamos pormenorizar, mas vale a pena a gente citar sobre a provável origem desse núcleo. Ele pode ter o fato dele agregar, o fato dele compartimentalizar material genético, ele pode ter surgido dos dobramentos internos de membranosos e esse conteúdo genético ter ficado incluso nesses dobramentos internos membranosos. Dobramentos esses que eles se prolongam e se continuam em outras organelas, como por exemplo, retículo endoplasmático. Como nós falamos no início, portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas. Bom, componentes nucleares. Aqui na estrutura, a gente vê que ele tem um envoltório composto de duas membranas, uma externa e uma interna. No interior desse envoltório existem filamentos de material genético chamados de cromatina. Tem um nucleolo, tá? E todo esse material mergulhado no nucleoplasma. Aqui a membrana é descontínua, com a presença de poros. Poros esses que permitem o deslocamento de substâncias do citoplasma para o núcleo, do núcleo para o citoplasma. Substâncias que não conseguem passar por difusão através da membrana nuclear, também chamada de carioteca. Pois bem, vamos tentar agora detalhar um pouquinho de cada um desses componentes. Essa carioteca, dupla membrana, onde tem poros para a passagem de substâncias que não conseguem atravessá-la por difusão, passar por ela por difusão. E, como nós já falamos, onde tem o intercâmbio de substâncias entre núcleo e citoplasma. O nucleoplasma é o conteúdo onde os componentes externos estão mergulhados. É uma massa viscosa, composto de água, proteínas. O nucleolo, um corpúsculo esponjoso que está ali na parte interna do núcleo. Ele não tem membranas, rico em RNA R ribossômico e centro produtor de RNA-R. A cromatina. A cromatina ela é justamente o material genético nuclear. É o material genético da célula que fica dentro do núcleo, composto de proteínas e moléculas de DNA. São filamentos longos, filos enovelados, tá? Espiralados. Tem região chamada heterocromatina, que é mais densa, e eucromatina, menos densa. Essas características elas têm no período que não estão em divisão celular, entre divisões celulares, porque quando a célula vai começar o processo de divisão celular, essa cromatina ela tende a condensar-se. Ao invés de simples filamentos, ela vai se espiralando, se condensando, daí tornar-se
os cromossomos. Tá aqui. Não. Tá aqui a cromatina espiralada e o cromossomo condensado. Tá? A cromatina espiralada a gente é visualizada como simples filamentos. Já o cromossomo, quando ele está se preparando para o processo de divisão celular, aí ele aparece assim, com filamentos bem condensados, tá? Bem mais visível. Os cromossomos se condensam, ficam mais curtos, mais grossos e podem ser vistos individualmente, chamados assim de cromossomos. Cromatina, material genético descondensado, cromossomo, material genético condensado. Pré-divisão celular. No processo de divisão celular, esse material genético ele apresenta-se no formato de cromossomo. Tá aqui alguns desenhos apresentando o cromossomo. Esses cromossomos, é bom que se diga, eles ficam unidos através de um nó, eu chamo assim um nó. Esse nó tem um nome especial, centrômero, tá? Tá aqui um cromossomo duplicado, condensado e duplicado, onde suas cromátides irmãs, assim dizemos, estão unidas através do centrômero. Esse nozinho aqui, ó. Centrômero. No cromossomo é onde estão as moléculas de DNA, nos quais estão os genes, nos quais carregam as características individuais de cada ser vivo. Tá aqui, de novo, o cromossomo é formado por cromátides ligadas pelo centrômero. Uma cromátide, duas cromátides unidas pelo centrômero, tá? Tá aqui, ó, nessa microfotografia, centrômero. Bom, como apresentam-se, como arrumam-se, como arranjam-se esses cromossomos nas células do nosso corpo? Pois bem, nós temos células diploides e células haploides. Células diploides são células com 23 pares de cromossomos. São caracterizadas como células 2N. Células haploides são células compostas de 23 cromossomos. Não são 23 pares. Se são 23 pares, são células diploides. Se são 23 cromossomos, são células haploides, ou também chamadas de células N cromossomos. Na espécie humana, as células diploides, as células 2N, representam 46 cromossomos. E as células haploides, a metade disso, 23 cromossomos. Das células humanas. Porque se a gente for pegar as células de um gato, de um cachorro, de um coelho, de uma borboleta, a quantidade de cromossomos é diferente. Varia de espécie para espécie. Tá? A quantidade 2N ou a quantidade diploide em outros seres vivos é diferente da quantidade 2N diploide nos seres humanos. Nos seres humanos, 46 cromossomos 2N diploides e 23 cromossomos N haploides. Nos outros seres vivos, seja ele animal ou vegetal, essa quantidade é diferente para cada espécie. Pois bem, aqui do lado nós temos um monte de tracinhos numerados. Esse monte de tracinhos representa o cariótipo humano. Cariótipo humano. O que é o cariótipo? É o conjunto dos cromossomos de uma célula humana. Aliás, o conjunto de cromossomos celulares de determinada espécie. Nesse caso aqui, uma célula humana. Por que eu estou dizendo que esse é um cariótipo humano? Porque eu estou vendo aqui a quantidade, 46. Então é de um homem ou de uma mulher. 46 cromossomos.
é o conjunto dos 23 pares de cromossomos, tá? E eu posso até adiantar que esse cariótipo é de uma mulher. Por que de uma mulher? Porque nós temos cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Cromossomos autossômicos são aqueles cromossomos que não interferem, que não tem a ver com as características sexuais. E nós temos um par de cromossomo no cariótipo que ele determina o sexo do indivíduo. Tanto é que esse cariótipo, ele vem identificado 46 cromossomos, espécie humana, e o cromossomo, vírgula, o par de cromossomos sexuais, XX. Pois bem, os cromossomos sexuais humanos, eles são distinguidos por esse par aqui. Para ser homem, seria XY, mulher, XY. O cromossomo Y é um pouquinho menor. E aí a combinação XY significa que o indivíduo tem caracteres masculinos. E a combinação XX significa que é um indivíduo de características femininas. Por isso, eu afirmo com certeza que esse é um indivíduo do sexo feminino. Um indivíduo do sexo feminino, tá? Por conta da denominação aqui do cariótipo dela. Bom, cariótipo. Estudo da constituição cromossômica dos seres vivos. Na espécie humana tem 46 diploide e 23 haploides, tá? São 23 pares de cromossomos autossômicos, olha lá o que eu falei anteriormente. E um par de cromossomo sexual, tá? Tá aqui outro cariótipo. E a gente está vendo aqui, tá aqui os 23 pares, e a gente está vendo aqui no par sexual XY. Isso aqui é de cariótipo de homem. Esse é o cariótipo das células de um homem, tá? Daqui a gente consegue visualizar as características dos cromossomos dele, ou seja, que originaram as características do indivíduo. Bom, deu para vocês observarem aqui que os cromossomos eles têm uns formatos um pouco até variados. Pois bem, existe uma classificação para os cromossomos. Os cromossomos eles podem ter esse centrômero bem no meio, são os cromossomos metacêntricos. Esse centrômero ele pode estar um pouco deslocado do meio, são os cromossomos submetacêntricos. Esse centrômero ele pode estar quase na extremidade, são os cromossomos acrocêntricos. E esse centrômero, esse nozinho, pode estar na extremidade, são os cromossomos telocêntricos, tá? Tá aqui outro cariótipo, falando de novo de cariótipo, conjunto de todos os cromossomos presentes no núcleo da célula. O estudo do cariótipo, forma, tamanho e número de cromossomos, pode ajudar no diagnóstico pré-natal ou pós-natal de aberrações genéticas. Bem, eu lembrei agora da organização desses cromossomos. Um exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down ela é caracterizada por um cromossomo a mais no par 21, tá? A síndrome de Down é caracterizada pela trissomia. Aqui a gente não vai ter o par, vai ter um trio de cromossomos no par 21. Trissomia do 21. Então, o estudo do cariótipo do indivíduo pode até diagnosticar alterações genéticas. Bom, esse cariótipo aqui, dá para perceber, dá para caracterizar esse indivíduo? Uma mulher, 46 cromossomos, e o sexual, XX, mulher. Pois bem, nós não vamos continuar porque a segunda parte aqui já vai falar sobre divisão celular, que vai ser o conteúdo de outras aulas mais na frente. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham entendido direitinho, e após
Após essa exposição da videoaula, eu vou pedir para vocês responderem a página 45 do livro, tá? Até a próxima, fiquem bem.